é que estamos? Professor Carlos, Colégio Marista, Santa Maria. Galerinha, vamos bater um papo agora a respeito de Primeira Guerra Mundial. No entanto, antes dessa Primeira Guerra Mundial, apenas algumas palavrinhas sobre alguns conceitos que podem, quem sabe, aparecer lá na tua prova. Breve século XX. Não é um conceito cronológico, é um conceito histórico. Esse breve século XX vai de 1914 até 89. Do começo da Primeira Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim. Bom, esse nosso breve século XX, ele é uma verdadeira era dos extremos. Por quê? As situações, né? Grandes conquistas da humanidade. Para e pensa ali. O homem foi capaz de descobrir a cura para doenças, foi para a Lua, enfim. Mas também tivemos a multiplicação das formas de matar. São milhões de mortos em conflitos. Por isso, uma verdadeira era dos extremos. E que já começa ao extremo. Nós temos aqui, nos princípios desse nosso breve século XX, a Primeira Guerra Mundial. Um choque de imperialismos. Por incrível que pareça, apenas esse título aqui, ele já te resolve questão de prova. Saber que este conflito nada mais é do que um reflexo daquelas disputas imperialistas que marcaram o século XIX. Nós temos uma série de antecedentes. Quando eu falo de Primeira Guerra Mundial, cuidado muito grande nos antecedentes e também nas consequências, tá? Esses são os dois pontos fundamentais. Mas vamos lá. Primeiro aqui, antecedentes. Minha gente, olha só, rivalidades imperialistas é o primeiro ponto. Uma série de disputas por mercados, por áreas fornecedoras de matéria-prima, levam esses países a desenvolverem, a acirrarem uma grande quantidade de rivalidades. Estão tão embrenhados nessas disputas que apenas uma guerra para, enfim, solucionar os conflitantes interesses ou não. Pois bem, temos o surgimento de uma nova potência. A Alemanha surge forte, industrializada, e esta Alemanha acaba proporcionando um certo desequilíbrio no mapa de forças da Europa. Por quê? Porque ela quer participar dessa corrida imperialista. No entanto, ela chega tardiamente. Temos os nacionalismos, aonde dentro dos nacionalismos, um especial, o chamado revanchismo francês. Esse revanchismo francês veio desde lá daquela guerra franco-prussiana, que conclui o processo de unificação alemã, no qual a Alemanha recebe como saldo de guerra Alsácia e Lorena, dois territórios extremamente ricos na produção de ferro e carvão. Pois bem, os franceses passam a pensar a partir de então, temos que ter uma nova guerra, a fim de recuperar a nossa honra e os territórios perdidos. Gurizada, dentro desse contexto de Primeira Guerra Mundial, de antecedentes para a Primeira Guerra Mundial, temos também aqui a formação de blocos. Os países passam a se organizar em blocos, né? Então nós vamos ter ali a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Bom, aqui nesse caso, vamos fazer o seguinte, olha só, vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui, Vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui. Certo? Viu só esse mapa? Esse mapa, gurizada, te mostra a localização dos países. Então nós temos a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, pertencendo à Tríplice Aliança, e aí você tem a Inglaterra, a França e também a Rússia, Tríplice Entente. Pequena observação, né? A Itália começa ali nessa Tríplice Aliança, no entanto, quando estouram os combates, muda de lado, tá? Vai para a Tríplice Entente. Pois bem, dentro desses antecedentes, nós temos aqui um contexto de paz armada. Os países falam de paz, mas se preparam para a guerra. Defende a paz, mas se prepara para a guerra. Temos ali duas crises também. A crise do Marrocos, uma disputa entre França e por esse território, mas em especial a crise balcânica, aonde nessa crise balcânica se desenvolve aquilo que vai ser o estopim desse conflito, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, certo? A partir daí, começa então essa guerra, dividida em 3 fases. Primeira fase, 14 até 15, aonde nós temos as primeiras movimentações de tropas. Nessa primeira fase, tu tens aqui, essa coisa horrorosa aqui, Plano Schlieffen. Que é isso? Galo velho, isso aqui nada mais é do que uma ação ofensiva da Alemanha contra a França. E depois de liquidar a França, vai cuidar dos russos, certo? Dentro dessa primeira fase, já existe uma tendência ao equilíbrio de forças. Isso por conta da Inglaterra e seu poder naval, e a Alemanha com seus canhões de longo alcance. Certo? Pois bem, essa tendência fica escancarada na tal da Batalha do Marne, uma vitória da França sobre a Alemanha.
A partir daí, os soldados começam enlouquecidamente a cavar suas posições defensivas. Vamos se tocar nessas trincheiras e vão esperar o ataque inimigo. Pois bem, de 15 até 17, nós temos a tal da fase de trincheiras, a guerra de trincheiras. A verdadeira cara da Primeira Guerra Mundial. A verdadeira cara dessa Primeira Guerra Mundial. Que negócio assim, ó, imagina agora uma imagem da Primeira Guerra Mundial. Imaginou? Essa aqui, né? Beleza. Olha só. Gurizada, essa fase ela é marcada pela imobilidade das tropas. Soldados cavam posições defensivas e ficam simplesmente esperando o ataque inimigo. Aonde os avanços eles são extremamente limitados. Nós temos o estabelecimento do front, da frente de guerra, certo? Pois bem, mas aqui vale a pena uma boa observação aqui, ó. Novas tecnologias no campo de batalha. Novas tecnologias ganham o campo de batalha. Aonde você tem motor a combustão, os tanques de guerra, os carros de combate, aviões, combates aéreos, tem até lá, ó, Barão Vermelho, é tudo dentro dessa fase aqui. Mas também podemos colocar, por exemplo, armamentos químicos, gás cloro, gás mostarda, proporcionando uma enorme quantidade de baixas. Pois bem, a partir de 1917, nós entramos na terceira fase, conhecida ali como os anos decisivos. Por quê? Duas situações. Em 1917, tu tem a saída da Rússia por conta da Revolução Russa, ali na sua fase bolchevique, e nós temos também a entrada dos Estados Unidos. A entrada norte-americana, com certeza, é muito mais impactante que a saída da Rússia. Por quê? Porque a partir de então, nós temos toda essa força econômica, industrial e militar dos Estados Unidos no esforço de guerra. Resultado? Vitória da Entente e aliados. Certo? Pois bem, a Entente vitoriosa, a Tríplice Aliança derrotada, nós temos que caminhar em direção à paz. Duas ideias de paz. A paz sem vencedores e a paz dos vencedores. Na paz sem vencedores, uma proposta do presidente norte-americano, Wilson, os 14 pontos de Wilson, que foram, enfim, colocados para escanteio por conta das potências, especialmente europeias. Certo? A única coisa que restou disso aqui é basicamente, pode limitar ali, ó, a Liga das Nações, a Sociedade das Nações. Tá? O que acabou prevalecendo é a paz dos vencedores, Tratado de Versalhes, paz punitiva, uma série de obrigações contra a Alemanha. Vamos punir a Alemanha por conta deste conflito. Ela é a grande culpada, então tem que pagar. Então, velho, olha só, tu pode tranquilamente sintetizar essa série de pontos do Tratado de Versalhes em 3. Perdas territoriais, limitações no que diz respeito às suas forças armadas, e aquela dívida de 33 bilhões de dólares. Certo? Os pontos tu pode sintetizar nesses 3 aqui. Isso vai te facilitar bastante na hora do teu estudo. Agora, não te esquece, é claro, nós temos outras consequências que não pode ser deixado de lado, até porque já apareceram provas espalhadas por aí. Tu tem um declínio do capitalismo liberal, a ascensão dos regimes totalitários, e imediatamente após ao término dessa guerra, já se formam ali aqueles grupos de choque que vão proporcionar para nós os partidos de extremo-direita, que vão te levar a esses regimes totalitários. Mas isso aí vai ser um próximo encontro. Nós temos uma enorme quantidade de mortos, na casa de 10 milhões mais ou menos, tá? E 35 milhões mais ou menos de feridos. Isso é interessante aqui, ó, esse ferido aqui, tá? Ele é um inválido. Esse cara ele vai voltar para casa, vai ficar o resto da sua vida trancafiado dentro de casa. Hoje, é óbvio que se tem uma ideia completamente diferente, tá? O cara que, por exemplo, não tem a visão, o cara que, por exemplo, perdeu o movimento das pernas, ele é enquadrado no mercado de trabalho, mas isso é hoje. Aqui nesse momento histórico, infelizmente, não se tinha essa mesma ideia. Gurizada, a ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência mundial, redefinição do mapa europeu, aonde você tem o fim dos grandes impérios e a formação de diversos países, certo? E aqui um ponto muito legal. O crescimento do trabalho feminino durante e após a guerra. Para e pensa, os rapazes foram lutar.
Então, o que acontece? As mulheres vão ocupar postos de trabalho, por exemplo, nas indústrias. E quando a gurizada volta da guerra, a mulherada vai querer voltar para dentro de casa e voltar a ser uma rainha do lar? Claro que não. A mulherada quer continuar trabalhando fora. E é isso que vale a pena a gente colocar. Um grande ponto no que diz respeito às liberdades femininas. Sim, ó. Minha gente, então olha só, um grande abraço, tá? Cuidado com essa Primeira Guerra Mundial, acima de tudo, aquilo que motiva ela e aquilo que nós temos como consequências também, certo? Grande beijo de Cadu para vocês, até a próxima!